E aí, meus amigos do YouTube, beleza com vocês? Então, nessa aula a gente vai fazer 23 exercícios do assunto de ionização e dissociação iônica. Foi o primeiro tópico que a gente estudou aí na nossa playlist de Química Inorgânica. Então, vem comigo. Questão 1. O que os químicos denominam de solução eletrolítica e solução não eletrolítica? Bem, como eu falei para vocês, a solução eletrolítica é aquela que tem capacidade de conduzir corrente elétrica. Já a solução não eletrolítica é aquela que não conduz corrente elétrica. Em tese, pessoal, são as soluções moleculares, tá? São substâncias moleculares, soluções não eletrolíticas, mas elas podem conduzir eletricidade se elas sofrerem aquele processo de ionização, tudo bem? Então, o conceito é uma questão só mesmo para relembrar um conceito importante, porque algumas questões futuramente elas só vão dizer a solução é eletrolítica, então você já vai saber que ela conduz eletricidade. Solução não é eletrolítica, sabe que ela não conduz eletricidade, tudo bem? Então é uma característica importante que vocês não esqueçam, tudo bem? Então vamos para a segunda aqui. Uma questão da Unicamp de São Paulo, é uma questão discursiva, tudo bem? A água pura é o mau condutor de corrente elétrica. O ácido sulfúrico puro, H2SO4, também é um mau condutor. Explica o fato de uma solução diluída de ácido sulfúrico em água ser boa condutora de corrente elétrica. Bem, pessoal, muito simples. A gente sabe que, como eu falei para vocês, as substâncias moleculares, no caso aí tu tem a água que é molecular e o ácido sulfúrico que é molecular, quando eles são puros, eles não conduzem corrente elétrica. A regra é essa, tudo bem? Agora, quando eu pego uma substância molecular e dissolvo ela em água, pessoal, ocorre o que a gente chama de processo de ionização, onde a água ela vai o que? Separar, vai criar íons naquela estrutura molecular que não tinha. Então, quando eu jogo ácido sulfúrico em água, forma-se íon, forma-se o hidrônio, o que a gente chama apenas o H+, né, só o hidrogênio positivo, e forma o SO4 2-, então forma ânions e cátions. Quando há formação de íon, por consequência, há condução de corrente elétrica. Tudo bem? Então a resposta é mais ou menos assim: a água e o ácido sulfúrico, quando puras, não conduzem corrente elétrica porque são substâncias moleculares. Agora, quando juntas as duas substâncias, a água provoca ionização do ácido sulfúrico, que ele forma 2 2H+, ele forma o 2H+, e o SO4 2-. Em consequência, a solução conduz corrente elétrica porque é a formação de íons. Sempre quando tiver íons, ocorre a condução de corrente elétrica. Tudo bem, pessoal? Uma questão aí muito fácil de se responder. Terceira questão. Conceitue a solução iônica e solução molecular. Bem, pessoal, a solução iônica é aquela que contém íons dissolvidos, enquanto a solução molecular não contém, em regra, tá? A solução molecular, ela pode vir a conter íons quando ela sofreu o processo de o quê? De ionização, mas essa resposta é o mais essencial que vocês podem dar. Quarta questão. Sobre o cloreto de sódio NaCl, responda e justifique. Letra A. Considerando os elementos que formam, trata-se de um composto iônico ou molecular. Claro, né, pessoal? A gente está careca de saber que o cloreto de sódio é um composto iônico, tá? Pois ele é formado pelo cátion Na+, e pelo ânion cloro Cl-, tudo bem? Então, fazem ligação iônica, onde um perde e um ganha elétrons, tudo bem? Então, não é um composto molecular, ele é um composto iônico, tudo bem? A letra B fala: dissolvido em água, esse composto sofre dissociação iônica, ionização ou nenhuma delas. Claro, né, pessoal? A gente está careca de saber que o cloreto de sódio ele sofre o que? Dissociação iônica. Por que acontece? A dissociação iônica só ocorre para aqueles que fazem ligação iônica, onde a água vai lá e o que? Ela vai separar os íons que formam aquele composto. Então a água vai lá e separa o Na+ do Cl-, tudo bem? E o nome que a gente dá a isso é dissociação iônica, tudo bem? C. A solução aquosa desse composto é condutora de corrente elétrica? Sem dúvida, pessoal. Ela é condutora, pois ela apresenta íons livres. Sempre que apresentar íons livres, pessoal, ocorre condução de corrente elétrica. No caso, ela tem dois íons, o Na+ e o Cl-, tá? Que são responsáveis por conduzir eletricidade. Aqui está a questão aí da Unicamp de São Paulo. A temperatura ambiente, o cloreto de sódio, NaCl, é um sólido, e o cloreto de hidrogênio, HCl, é um gás. Essas duas substâncias podem ser líquidas em temperaturas adequadas. Letra A. Por que no estado líquido o cloreto de sódio é um bom condutor de eletricidade, enquanto no estado sólido não é? Pessoal, muito simples. Por que isso, pessoal? Porque no estado líquido, pessoal, que ele está no estado fundido e saiu do sólido para o líquido, a separação de íons, tá? Tu tem o íon Na+ e o íon Cl-.
Já no estado sólido, não, eles estão o quê? Agrupados, eles estão juntos. Então, quando eles estão juntos, pessoal, os íons não estão livres. Se os íons não estão livres, não vão conduzir corrente elétrica. Então, por isso que no estado líquido ele conduz. Tudo bem? A letra B. Porque no estado líquido, o cloreto de hidrogênio é um mau condutor de eletricidade. Tudo bem? Porque ele é um composto molecular, pessoal. Os compostos moleculares são mau condutores de eletricidade. Caso ele esteja dissolvido em meia aquosa, ele será um bom condutor de corrente elétrica. Por quê? Porque a água fará o processo que a gente chama de ionização. Tudo bem? Ela criará íons no cloreto de hidrogênio, no caso H+, e o Cl-. Como ele está no estado líquido puro, que seja, só tem HCl lá em tese, tudo bem? Então ele é um mau condutor. Agora, se ele estiver em meio aquoso, ele será um bom condutor de corrente elétrica, tudo bem? No caso aí a resposta é porque ele é um composto molecular. Compostos moleculares não são bons condutores de corrente elétrica. C. Porque em solução aquosa, ambos são bons condutores de corrente elétrica, tudo bem? De eletricidade. Muito simples, né, pessoal? Quando a gente dissolve o NaCl em água, ocorre o que? A água vai lá e libera os íons que formam aquele composto. Ela libera o Na+, e o Cl-. Já para o HCl, a água provoca o que a gente fala de ionização, onde ela vai criar íons onde não se tem, tudo bem? Ela vai desfazer aquela ligação covalente que existe entre o hidrogênio e o cloro, liberando os íons H+, e Cl-. Então, quando houver liberação de íons livre, haverá o que? Condução de corrente elétrica. Por isso que eles se tornam bons condutores quando eles estão em solução aquosa, porque a água faz esse processo de dissociação e o processo de ionização. Tudo bem? Questão 6 da Universidade Federal de Pernambuco. Ela fala: considere a figura a seguir e as seguintes possibilidades para o líquido existente no interior do copo. Então você tem ali um copo, um beck, né? Lá tem um líquido e tem um aparato ligado a esse líquido. E a gente observa que existe uma lâmpada, o quê? Que não está ligada, não está acesa. Então a gente observa que esse líquido aí, ele não conduz corrente elétrica. Aí a questão é perguntar, quem pode ser esse líquido? Pode ser o quê? A água? Pode ser a água? E a resposta é sim, pode ser a água. Por quê? Como eu falei para vocês, as substâncias que estão puras, compostos moleculares puros, geralmente não conduzem eletricidade. A água é um exemplo disso. A água é uma péssima condutora de eletricidade. Ela só conduz a eletricidade quando ela tem alguns sais dissolvidos nela. Como aqui ele colocou H2O, subentende-se que a água está pura. E a água pura não conduz eletricidade. Então pode ser sim a água, esse líquido aqui. Pode ser água e açúcar? Pode. Como eu falei para vocês, quando a gente joga o açúcar, a glicose no caso, em água, a água vai lá e apenas separa várias e várias moléculas de glicose. Mas isso não faz aquelas glicoses conduzir eletricidade, porque as moléculas são neutras. E na química a gente não tem um nome específico para esse fenômeno. Geralmente se fala de dissociação só, ou dissociação simples. Foi o exemplo que eu mostrei lá para vocês na aula. Então sim, pode ser água mais glicose, esse líquido aí, pode. Pode ser água mais sal, e aqui não pode, pessoal. Por quê? O sal de cozinha, ele conduz eletricidade. Quando a gente joga o sal de cozinha, que é o NaCl, em água, a água vai lá e vai separar os íons por um processo que a gente chama na química de dissociação iônica, que ocorre exclusivamente por compostos iônicos, ou seja, aqueles que fazem ligação iônica. Então, quando a gente tem água mais sal de cozinha, conduz sim eletricidade. Então, não pode ser essa alternativa 3. Então, qual alternativa melhor descreve a condição da lâmpada? A letra A fala apenas A2, errado. A B fala apenas A1, errado. E a C fala A1 e A2, ok, essa aqui descreve bem. Então a resposta é C de coração. A D fala os três, o 3 não pode. E aí fala apenas A1 e as demais apagaram, não pode. Então resposta C de coração. Bem fácil a questão aí. Questão 7 da Unifondo Ceará. Ela diz: a boa condutividade elétrica das soluções aquosas de cloreto de sódio deve-se ao movimento de... Como falei para vocês, querem ficar doutor em dissociação e ionização, estudem o cloreto de sódio, o HCl, o ácido sulfúrico. Esses são os que mais aparecem. Olha, outra questão aqui do cloreto de sódio, sal de cozinha. Tudo bem? Ele está falando, a boa condutividade do cloreto de sódio se deve ao quê, pessoal? Porque o cloreto de sódio conduz eletricidade quando ele está dissolvido em água? Por causa dos seus elétrons livres? Não, não é isso. Elétrons compartilhados não, ele é um composto iônico. Composto iônico é um perde, um ganha elétrons, não há compartilhamento de elétrons. Compartilhamento só é em ligação covalente.
Moléculas solvatadas, não. Moléculas dispersas, não. Por que não pode ser esses dois? Porque ele falou a palavra molécula. Moléculas são estruturas que fazem ligação covalente. O cloreto de sódio é um composto iônico. Ou seja, a única alternativa é o quê? Íon dispersos. Exatamente isso. Quando a gente joga o cloreto de sódio, que é o NaCl, em água, o que a água vai fazer? Ela apenas vai separar esses íons. Como a gente sabe, o sódio ele é um metal. Ele tem carga positiva, ele é um metal alcalino. E o cloro é um halogênio, tem carga negativa. Então eles estão assim, é por isso que eles se atraem. Porque esse aqui perde elétron e esse aqui ganha elétron. E quando eles são jogados em água, a água vai apenas o quê? Separar essas moléculas. A gente vai ter o Na para cá e o Cl para cá. Todos eles o quê? Cercados por várias e várias moléculas de água. Tudo bem? Vão dar cercados por moléculas de água. Vamos dizer assim. Então ela separa os íons. Esse é o processo que chama de dissociação iônica. Então a condutividade do cloreto de sódio se dá pelos íons dispersos. Letra I de estudar, certo? Universidade Federal do Piauí, ela fala: uma das características de substâncias que apresentam ligação iônica é. Então vamos lá, está falando de ligação iônica, temos que lembrar dos compostos iônicos agora. Apresenta ponto de fusão inferior a 150 graus Celsius, essa aqui está completamente errada. Como a gente viu lá no nosso curso de ligação química, todos os compostos iônicos apresentam altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição, certo? A B fala: conduzir corrente elétrica no estado sólido, não. Os compostos iônicos eles não conduzem corrente elétrica quando eles estão no estado sólido. C. Se é um líquido com ponto de ebulição superior a 150 graus Celsius, não podemos afirmar isso, tudo bem? Porque os compostos iônicos eles têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Você não pode delimitar que todos vão ter um ponto de ebulição acima de 150 graus Celsius. Na verdade, seu ponto de ebulição vai ser muito mais alto que isso. Então, esse aí é um número ainda, como posso dizer, pequeno para compostos iônicos. A D fala: apresenta íons agrupados através de pontos de hidrogênio. Isso aqui é um absurdo. Por quê? Compostos iônicos que fazem ligação iônica não são moléculas. Ponte de hidrogênio é a interação que existe entre moléculas. Tudo bem? Para quem faz ligação covalente, você está falando de ligação iônica. Não existe negócio de ponto de hidrogênio para compostos iônicos. Só é para compostos moleculares, que a gente tem lá as forças de Van der Waals, de polo permanente, a ponto de hidrogênio. É para moléculas, não é para compostos iônicos. Então, o que sobra para nós como resposta? Letra E de estudar. Conduzir corrente elétrica em solução aquosa ou no estado fundido. Exatamente isso. Quando você tem um composto que faz ligação iônica dissolvido em solução aquosa e dissolvido em água, ele vai conduzir corrente elétrica pelo processo de dissociação iônica, onde a água vai lá e vai separar aqueles íons que formam aquele composto. Ou no estado fundido, ou quando ele está no estado líquido, ele conduz corrente elétrica, ele só não conduz no estado sólido, mas no líquido sim. Questão 9 do Dom Bosco do Distrito Federal. Ela fala: qual a afirmativa falsa? Então você tem aí de A a D, no caso você vai ter 4 verdadeiras e uma falsa. Então vamos encontrar a falsa aí. Letra A. O HCl é uma substância molecular que se ioniza ao dissolver em água. Essa aqui está o quê? Corretíssimo, mas ele quer errado. O HCl realmente ele é uma substância molecular, faz ligação covalente aqui, que quando é jogada em água se ioniza, ou seja, a água vai o quê? Produzir íons, ela vai quebrar essa ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro. Então está corretíssima a letra A, mas ele quer a falsa. B. A separação dos íons do retículo cristalino, que ocorre quando uma substância iônica se dissolve em água, chama-se ionização, e essa aqui o que? É a nossa alternativa. Essa está errada, essa aqui é falsa. Por que essa é falsa? Pelo final, tá? Chama-se ionização, não. Quando você joga um composto iônico, faz ligação iônica lá, em água, o processo que a gente chama é dissociação iônica, onde a água vai separar os íons que já existem. A ionização ocorre para substâncias moleculares, onde a água vai o quê? Criar íons onde não existe. Então está errado pelo final. Se fosse dissociação iônica, o último nome estaria correto. Então essa aqui é a nossa alternativa. As outras estão certas. Substâncias iônicas apresentam ligações iônicas, sim, exatamente isso. Então essa aqui está certo também. As substâncias moleculares podem ocorrer no estado líquido, gasoso, nas condições ambientes, sim. Essa aqui também está certa, assim como essa anterior. E a última, toda substância iônica é só nas condições ambiente, sim. É uma característica dos compostos iônicos.
Então, resposta B de bola. É a única falsa que a gente tinha dessas 5 afirmativas aí. Questão 10 aqui da Unicamp de São Paulo. Ela é uma questão discursiva. Ela fala, indique nas suas afirmações a seguir o que é correto ou incorreto, justificando sua resposta em poucas palavras. Então ele te dá aí, pessoal, uma afirmativa, vai pedir que você fale se ela está correta ou incorreta em cada ponto. Então, como é uma questão discursiva, eu não vou mostrar aqui uma resposta para vocês pronta. Eu vou apenas comentar e vocês o quê? Vocês descrevam aí como vocês querem. Como vocês querem. Então vamos lá. Uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio apresenta números de cátions H+ igual a de ânion Cl-. Isso aqui está o quê? Correto. Então até aqui está certíssimo. Por quê? Quando a gente faz o processo de ionização do cloreto de hidrogênio, a gente há a formação de o quê? Para cada H+, um Cl-. Então, realmente, o número de H+ ele é igual ao número de Cl-. Aí está correto. Vamos analisar o resto. Portanto, eletricamente neutra, isso aqui também o que? Está correto. Por que eletricamente neutro? Porque o hidrogênio tem carga positiva, o Cl tem carga negativa. Ele se atrai, então carga positiva e carga negativa se torna neutro. Então, realmente também está correta essa afirmativa. Agora, não conduz corrente elétrica, isso aqui está o quê? Está errado, pessoal. Não está certo isso aqui, porque conduz sim. Por que conduz corrente elétrica? Porque há o quê? Íons. Sempre que houver íons em solução, haverá condução de eletricidade. Então, toda a frase está correta, com exceção dessa frase aqui. Aí vocês o que? Descrevam aí uma resposta, tá? Porque como é discursivo, não posso dar uma resposta definitiva sobre essa questão aqui. Questão da FUNESP aí de uma Universidade de São Paulo, ela fala as substâncias X, Y e Z sólidas a temperatura ambiente apresentam as propriedades físicas resumindo na tabela. Então ele te deu aí 3 substâncias que são X, Y e Z. Aí ele vai querer que vocês digam se elas são substância iônica, covalente ou um metal. Então vamos analisar aí. Substância X, ela é solúvel em água, interessante. Ela não conduz eletricidade elétrica no estado sólido. Ela conduz eletricidade elétrica no estado fundido. E ela conduz eletricidade quando está jogada em água. Pessoal, quem tem todas essas características são o quê? As substâncias iônicas, né? As substâncias iônicas têm exatamente essas características. Elas são solúveis em água. Quando ela está no estado sólido, ela não conduz eletricidade. Agora, quando ela está no estado líquido, ela conduz. E quando ela é jogada em água, ela conduz eletricidade pelo processo que a gente chama lá de dissociação iônica, né? Onde a água vai separar os íons. Então, isso dá com cara que é uma substância iônica. Então, a letra A que fala que X é uma substância iônica, ok? A B também fala. A C fala que X é uma substância covalente, não pode ser essa. A D fala que X e Y substância covalente, não pode ser, porque X é substância iônica. E aqui a fala que as 3 são iônicas. Vamos deixar por aí, porque a gente ainda não analisou as outras. Vamos para Y aqui. Solubilidade em água insolúvel, conduz corrente elétrica no estado sólido, conduz corrente elétrica no estado fundido e não tem dado com relação à sua condutividade de solução aquosa. Então, galera, quem é Y? Y é um metal. Por quê? Os metais têm exatamente essas características. Eles são insolúveis em água, eles conduzem eletricidade tanto no estado sólido quanto no estado líquido, no estado fundido, ou seja, passou do estado sólido para o líquido. Então, isso aqui é um metal. Tá bem? Então, Y é metal. A letra A fala que Y e Z são substâncias covalentes. A gente já elimina aqui. Acabamos de ver que Y é um metal. A B fala que Y é um metal e Z é uma substância covalente. Pode ser essa alternativa. É que fala que todas são substâncias iônicas. Está errado. Então a resposta é B de bola. Vamos confirmar que Z é uma substância covalente. Vamos lá. Substâncias covalentes são insolúveis em águas. Não conduz corrente elétrica no estado sólido. Nem conduz eletricidade no estado líquido. No estado fundido. Isso está o quê? Correto. Professor, aí vocês perguntam, professor, acabamos de ver no exercício anterior que o HCl é uma substância covalente e ele o quê? Ele conduz eletricidade, ele sofre processo de ionização. Sim, pessoal, só que aqui ele está falando de quê? Das substâncias covalentes gerais. E as substâncias covalentes gerais, elas são em tese insolúveis em água, não conduzem eletricidade tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Algumas substâncias que têm aquela capacidade de o quê? De sofrer o processo de ionização quando elas são jogadas em água. E são quase sempre os ácidos, alguns ácidos,
como o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico que a gente viu anteriormente. Então são poucos, não são todos. Então, de forma geral, as substâncias iônicas têm essas características. Insolúveis em água, não conduzem eletricidade, tanto no estado sólido quanto no estado fundido. Então é isso, tá? Por isso que a resposta é B de bola. 12 da PUC de Minas Gerais. Observe atentamente as afirmações abaixo. Então nós temos 3 afirmações aí. A primeira fala: são encontradas na natureza no estado sólido. A segunda: apresentam alta condutividade elétrica em solução aquosa. E a terceira: apresentam alto ponto de fusão. Essas propriedades são características de quais substâncias? Então vamos analisar aí. Primeira, são encontradas no estado sólido na natureza, né? Vamos lá, o cloreto de sódio ele é encontrado na natureza no estado sólido, como por exemplo no sal de cozinha. Agora o tetacloreto de carbono não. O tetacloreto de carbono ele é um líquido, um composto orgânico. Então a letra A já está eliminada pelo primeiro critério. A B a gente tem a prata e o ferro, sim. Tanto a prata quanto o ferro são sólidos na natureza, então te deixa eles aí por enquanto. A C nós temos a amônia. A amônia a gente sabe que a amônia é um gás bem forte, bem fedorento. Então aqui é um gás, já está eliminada a letra C por isso. A D fala o fluoreto de potássio e o cloreto de cálcio, se os dois são sólidos na natureza. Então já eliminamos aí duas. Segunda característica, apresenta alta condutividade elétrica em solução aquosa. Então quem tem alta condutividade elétrica? A prata e o ferro? Não. Por quê? A prata e o ferro são metais. Metais não têm condutividade elétrica em solução aquosa quando eles estão no estado sólido. Então está errada. Por isso a alternativa correta é D de doido. E a última característica apresenta alto ponto de fusão. Tanto o fluoreto quanto o cloreto, esses grupos aí que formam compostos iônicos, eles têm alto ponto de fusão e ponto de ebulição, que são uma característica das substâncias iônicas, tá? Questão 13, ela vai falar sobre o grau de ionização, que a gente vai estudar mais lá na parte de ácido. Fala o seguinte: dissolvendo-se 60 moléculas de uma substância em água, verificou-se que 15 sofreram dissociação. Qual é o grau de ionização, que a gente simboliza por alfa da substância em questão, e trata-se de um eletrodo forte ou fraco? Então vamos lá, pessoal. O grau de ionização ele é um cálculo que a gente faz para saber o quanto de ionização sofreu aquela substância. E a forma que a gente faz, a gente usa o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas vezes 100%. Tudo bem? Vezes 100%. Então, lá, analisando os dados da questão, o que a gente tem? A gente tem que foram dissolvidas o quê? 15 moléculas, ou seja, essa dissociação aqui significa que ela foi ionizada, apesar da questão não ficar tão clara. Então, tem 15 moléculas que sofreram dissociação aí, dividido pelo número total de moléculas dissolvidas, que era os 600. Então, 15 dividido para 600 dá 0,025. E multiplicado por 100 dá o quê? 2,5%. Então, isso aí trata-se de um eletrodo forte ou fraco. Isso é um eletrodo fraco, tá bom? Sempre que se aproximar muito de zero a sua porcentagem, será um eletrodo fraco. Sempre que se estiver mais próximo de 100, será um eletrodo forte. A gente vai ver mais isso bem lá na questão de ácido. Outra questão aqui de grau de ionização. Qual dos seguintes itens a seguir representa o eletrodo mais forte? Então, aquele que mais se aproximar de 100%. Letra A, nós temos 40%, interessante. Letra B, tem um grau de ionização igual a 0,85%. Já está eliminada essa porque a A é maior. 40% é maior do que 0,85%. C, tem 40 moléculas dissolvidas em cada 200 moléculas totais. Aí vamos fazer o grau de ionização. Se tem 40 moléculas dissolvidas, dividido pelo total de 200 moléculas, então cancela 1 com 1, fica 4 dividido para 20. 4 dividido para 20 dá o quê? 0,2. 0,2 vezes 100, isso dá o total de 20%. Então a letra C também está eliminada pelo quê? Porque a A é 40% o seu grau de ionização, aqui ia dar 20, então esse aqui é maior até agora. D, 3/4 de moléculas estão dissolvidas. 3/4 é o que a gente chama na matemática de 75%. Opa, se é 75%, então essa aqui está eliminada, porque a letra D é maior do que ela. E metade da molécula se dissociaram. Metade é o que a gente chama de 50%. Então, o que acontece? A letra D tem maior grau de ionização de todos. Então, a E está eliminada e a D é a nossa resposta. Questão 15. Sobre o cloreto de hidrogênio, responda.
É um composto iônico, molecular ou metálico? É claro que ele é o quê? Um composto molecular, porque você tem o hidrogênio ligado ao metal. Quando a gente tem o hidrogênio ligado ao metal, a gente tem ligação covalente. E a ligação covalente ocorre para os compostos moleculares. Então, o HCl é um composto molecular. B. Sabe-se que o cloreto de hidrogênio, quando dissolvido em água, produz solução iônica. Com base nisso, pode-se afirmar que ao ser dissolvido em água, esse composto sofre dissociação iônica, ionização ou nenhuma delas. Como ele é um composto molecular, quando ele é jogado em água, ele sofre o processo de ionização, onde a água vai o quê? Quebrar a ligação covalente que existe entre o hidrogênio e o cloro, produzindo íons H+ e Cl-, e esses íons serão responsáveis pela condução de corrente elétrica. A C fala, a solução aquosa desse composto conduz corrente elétrica ou não? Conduz. Devido ao quê? Devido aos íons formados no processo de ionização. Então essas são as respostas da questão 15. Questão 16, bem parecido com uma questão que a gente já fez aí no canal. Questão aí da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. Então você tem ali, uma solução ligada a uns eletrodos ligado a uma lâmpada. E essa lâmpada está bem acesa. Então essa solução aí conduz corrente elétrica. A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. Qual dessas substâncias aí, qual dessas soluções vai fazer conduzir a eletricidade? Então vamos lá. O oxigênio líquido, e a resposta é não. Substâncias moleculares puras geralmente não conduzem eletricidade. Como ele está puro aqui, só está ele, então não conduz. A água, pessoal, a água é a mesma coisa. Substâncias puras no estado líquido, quando está só ela, não conduz a eletricidade. A água é um péssimo condutor de eletricidade por si só. Ela só conduz a eletricidade quando a gente tem alguns íons que estão dentro dela. Esses íons que farão a água conduzir eletricidade, mas ela por si só não conduz. O HCl aquoso, sim, o HCl conduz eletricidade, porque a palavra está dizendo aquoso, ou seja, está jogado em água. Quando a gente joga HCl em água, ele sofre processo de ionização, onde a água vai criar o que? Íons, vai quebrar a ligação covalente, e esses íons vão fazer o que? Conduzir corrente elétrica. Então ele bate sim com a nossa lâmpada acesa ali. E a D fala do açúcar. O açúcar não conduz eletricidade quando ele é jogado em água. Quando a gente joga o açúcar em água, ele sofre uma dissociação só, onde a água vai separar as moléculas que existem, mas isso não vai fazer aquelas moléculas conduzir eletricidade, porque as moléculas ainda vão continuar sem carga. Então, a letra C é a única que se encaixa nessa resposta aí. A PUC do Rio de Janeiro, escolha entre as substâncias abaixo aquela que tem as seguintes propriedades. Não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas conduz em solução e é solúvel em solventes polares como a água. Então, galera, quem tem essa característica no estado sólido não conduz eletricidade, quando está em solução conduz e é solúvel em solventes polares como a água. As características são do que? Dos compostos iônicos. Os compostos iônicos no estado sólido, eles não conduzem eletricidade, mas quando eles estão em solução, ou seja, na fase líquida, sofrem o processo de fusão, eles conduzem, e quando eles estão jogados em água, eles também conduzem eletricidade através do processo de dissociação iônica. Então, de todas essas alternativas aí, qual a única a gente tem que é um composto molecular? É a letra A de amor. A gente tem um cloreto de sódio, enquanto a B é um metal, a C é um composto molecular, a D é um composto molecular e a E é um composto molecular. Tudo bem? Questão 18. Sobre o açúcar comum C12H22O11, responda. É uma substância iônica, molecular ou metálica? É claro que o açúcar é o que, pessoal? Ele é uma substância molecular, porque você tem o hidrogênio ligado a dois não metais, a metais, que é o carbono e o oxigênio. Então, eles fazem o que? Ligação covalente. Quem faz ligação covalente são os compostos moleculares, substâncias moleculares. Então, essa é a primeira resposta. B. Sabe-se que o açúcar comum, quando dissolvido em água, produz solução molecular. Dada essa informação,
Decida se, ao ser dissolvido em água, esse composto sofre dissociação iônica, ionização ou nenhuma delas. No caso do açúcar, como eu já falei para vocês em várias aulas, não ocorre nenhuma delas, tudo bem? O açúcar, quando ele é dissolvido em água, a água vai separar várias e várias moléculas de açúcar, só que as moléculas são neutras. Se elas são neutras, não cria-se íons, e se não tem íons em solução, não ocorre a condução de corrente elétrica. Então, a esse fenômeno aí, quando se separa moléculas sem criar cargas, a gente não tem nenhum nome específico na química para ele. Você pode até falar que é uma dissociação simples ou só uma dissociação, mas você não pode dizer que é uma dissociação iônica. A dissociação iônica ocorre apenas para compostos iônicos e a ionização para compostos moleculares que, quando dissolvido em água, sofrem o processo de ionização, ou seja, criação de íons. No caso do açúcar, não cria-se íons, então não sofre nenhuma delas. Tudo bem? Letra C. A solução aquosa desse composto conduz corrente elétrica ou não? Não conduz corrente elétrica, pois não há produção de íons. A água apenas separa as várias e várias moléculas de açúcar que existem, mas não há formação de íon nessas estruturas aí. Então não conduz corrente elétrica. Vamos agora para a questão 19 aí, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A nanofiltração é um processo de separação que emprega membranas poliméricas, cujo diâmetro de poro está na faixa de 1 nanômetro. 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. Considere uma solução aquosa preparada com sais solúveis de cálcio, magnésio, sódio e potássio. O processo de nanofiltração dessa solução retém os íons divalentes, enquanto permite a passagem da água e dos íons monovalentes. As espécies iônicas retidas são. Então, pessoal, ele deu toda uma enrolação aí para dizer o quê? Quando você joga alguns sais nessa filtração, ela vai reter os íons divalentes e vai deixar passar os íons monovalentes. As espécies iônicas retidas, ou seja, que são os divalentes, são quem? Quem desses aqui são divalentes, ou seja, tem carga 2+. Vamos analisar. O sódio e o potássio não. O sódio e o potássio são da família 1 da tabela periódica, eles são monovalentes, têm uma carga. O potássio e o cálcio não, o potássio é da família 1 e o cálcio é da família 2. Está errado aqui. O magnésio e o sódio não, o magnésio é da família 2, ele até tem carga monovalente, mas o sódio não, o sódio é da família 1. Então a resposta é o quê? D de doido. O cálcio e o magnésio são da família 2 da tabela periódica, são metais alcalinos terrosos. Todos eles são o quê? Divalente, apresentam 2 cargas. Então a resposta aí é D de doido. A Universidade Federal de Minas Gerais, ela fala: considere cada uma das seguintes substâncias, todas no estado sólido. Então você tem o cloreto de sódio, o diamante, o iodo e o sódio. Letra A. Cite o sólido que não conduz corrente elétrica, mas se torna bom condutor quando fundido. Justifique o fato de a substância ser condutora no estado líquido. Então ele está falando, pessoal, do cloreto de sódio, do diamante, do iodo e do sólido, todos eles estão sólidos. Qual desses que no estado sólido não conduz corrente elétrica, mas quando passa para o estado líquido conduz? Qual deles? É o cloreto de sódio. A gente sabe que o cloreto de sódio ele é o quê? Quando o sódio não conduz corrente elétrica. Compostos iônicos não conduzem corrente elétrica quando estão no estado sólido. Mas quando eles passam para o estado líquido, eles conduzem, porque há o quê? Íons livres. Sempre que houver íons livres em solução, haverá condução de corrente elétrica. Então essa deve ser sua resposta para o item A. Então vamos agora para a letra B aqui. Cite o sólido cujo cristal é mantido coeso, principalmente por interação de Van der Waals, e justifique sua resposta. Claro que a resposta tem que ser quem? Tem que ser o iodo, pessoal. Por quê? O cloreto de sódio é um composto inorgânico. Compostos inorgânicos não têm força de interação intermolecular, como o Van der Waals. O diamante também é um composto inorgânico, também não faz. A força de interação entre Van der Waals é entre moléculas. O iodo é um composto que? Molecular. Por quê? Quando a gente liga iodo com iodo, formam através de ligação covalente. E o sódio não. Se eu ligar um sódio com outro sódio, vai formar uma ligação aí metálica, porque o sódio é um metal. Então, o único que aí que pode fazer interação intermolecular é quem é molécula, é o iodo, o I2, pois ele é um composto molecular e a sua molécula é apolar. Forças de interação de Van der Waals são para moléculas apolares. Então, ele é o único que pode ser a respostas aí. Vamos agora aqui para a questão 21 da Fundação Getúlio Vargas. Ela diz: alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa
que conduz corrente elétrica. Dos compostos abaixo, formam-se solução aquosa que conduz eletricidade quente. Então temos 6 compostos aí, vamos analisar. O sulfato de sódio conduz eletricidade? A resposta é sim, pessoal. Ele conduz porque ele é um composto iônico. Todos os compostos iônicos conduzem eletricidade pelo processo de dissociação iônica, onde a água vai o quê? Separar os íons que existem. A2 não, pessoal. Compostos moleculares como o do oxigênio, quando jogarem água, eles não conduzem corrente elétrica. A mesma coisa do açúcar, que também é um composto molecular. Quando jogarem água, a água vai apenas separar as moléculas de açúcar que existe. Só que ela não vai o quê? Produzir íons. Quando não se produz íon, não se conduz corrente elétrica. A4 não. A4 também tem um composto iônico. Compostos iônicos conduzem eletricidade pelo processo de dissociação iônica. A5 a gente tem um composto aqui, pessoal, molecular, que é o ácido acético, a gente vai estudar mais lá na frente. Ele é um ácido orgânico. Os ácidos conduzem corrente elétrica, porque também se forma íons quando eles são jogados em água. E o cloreto de sódio está careca de saber que conduz eletricidade. Então tem que ser a resposta 1, 4, 5, 6. E aqui tem essa resposta, a letra B de bola, que tem 1, 4, 5 e 6. O demais está totalmente incorreto, certo? Vamos para a próxima aí. Questão 22 da Unesp de 2001. Soluções são mistura homogênea de duas ou mais substâncias. A água é um solvente muito eficaz para solubilizar compostos iônicos. Quando um composto iônico se dissolve em água, a solução resultante é composta de íons dispersos pela solução. O composto que representa melhor a solução esquematizada na figura é, então você tem ali um esquema onde você tem um ânion com carga negativa e você tem um cátion com carga 2+, né? Então, quem é que melhor representa essa estrutura aqui? É o MgCl2 e a resposta é, pessoal. Por quê? Porque o cátion ele tem que ter carga 2+, o magnésio da família 2 da tabela periódica. Então, o magnésio ele tem exatamente a carga 2+. E o cloro da família o quê? 17, ele tem carga negativa. Fazendo cruzadinho, você vai chegar exatamente aqui, nessa fórmula aqui, Mg1Cl2. Os outros não, olha, o potássio família 1, a carga dele é positiva, só que aqui é 2 positivo. Aqui é a mesma coisa, o potássio de novo, a carga dele é apenas positiva, não 2 positivo. Aqui nós temos o ferro, pessoal, o ferro, a carga do ferro é o quê? É do 3+. Por que 3+? Porque esse 3 aqui é dele e esse 2 é do oxigênio. Então, não é 3+, está aqui, é 2+, então está errado também. Aqui o magnésio também é da família 2+, só que acontece, a carga dele é qual aqui? A carga dele é 2+, só que desse cátion aqui também é o quê? 2-. Por quê? Se você colocar 2- aqui com mais 2+, vai ficar Mg, fazendo cruzadinho, 2CO3 na 2 também. Só que acontece, como você tem 2 ali e 2 ali, você pode dividir por 2. Dividindo por 2 essa estrutura, você vai ter essa carga aqui. Então, por isso que ele acaba perdendo. E a resposta mesmo é o quê? A de amor. E a última questão aqui, ela pede para te julgar os itens como verdadeiros ou falsos, né? Primeiro, a letra A fala, algumas substâncias moleculares podem formar soluções iônicas quando dissolvidas em água. Essa aqui está completamente falsa. Por quê? Se a substância molecular, ela vai formar soluções moleculares, não vai formar soluções iônicas. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra B. A condutividade de corrente elétrica apresentada pelas soluções aquosas é explicada pela presença de íon livre na solução, e é exatamente isso. Quando você coloca uma solução em água iônica ou algumas moleculares, elas vão conduzir eletricidade porque há formação de íons. Tudo bem? Onde a água vai separar os íons que já existem em compostos iônicos e vai formar íons que não existem compostos moleculares. Então está correto. C. O HCl, solução aquosa, não conduz eletricidade porque é molecular. Essa aqui também é falso. Como a gente viu, o ácido clorídrico, apesar dele ser um composto molecular realmente, ele é um dos que conduzem corrente elétrica, como a gente viu em vários exercícios também lá no nosso assunto. D. O HNO3 produz corrente elétrica em meio aquoso? Também produz, porque ele é um ácido. A gente vai ver o que é ácido posteriormente. Todo ácido conduz corrente elétrica. O E, o cloreto de sódio, conduz corrente elétrica no estado sólido, líquido e meio aquoso. Essa aqui está falsa pelo sólido, tá, pessoal? O cloreto de sódio sólido não conduz corrente elétrica, ele só conduz no estado líquido
e quando ele está dissolvido em água, certo? E a F, o hidróxido de sódio conduz corrente elétrica em solução aquosa, porque sofre ionização. Isso aqui também está falso. Por quê? O hidróxido de sódio é um composto iônico. Se ele é composto iônico, ele vai conduzir eletricidade através do processo de dissociação iônica, não ionização, como está ali. Tudo bem?